o êxito e os aeroportos dos Estados Unidos se mantêm sob a gestão dos governos ou das comunidades locais. E nós podemos observar, senhor presidente, que parece que determinado setor do mundo, talvez o mais rico, queira que apenas os países em desenvolvimento privatizem seus aeroportos. Por que os Estados Unidos e o Canadá não privatizam totalmente seus aeroportos? Por que toda a Europa não privatiza os seus aeroportos? Mas por que nós daríamos a concessão da Infraero para a iniciativa privada lá da Alemanha, senhor presidente? Nós estamos terminando, senhor presidente. A situação dos aeroportos, principalmente em Heathrow, é considerada caótica, sendo chamada pela imprensa inglesa de Heathrow Hell, o inferno de Heathrow. Aqui nós vemos um diagrama de investimentos, principais aeroportos da Europa, senhor presidente. Nós vemos aqui a Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Holanda, Alemanha, Itália e Grécia. Os verdes, senhor presidente, representam os aeroportos que são administrados pelo Estado. Esse marrom aqui, essa cor mais escura, representa os aeroportos administrados pela iniciativa privada. E os azuis, pela economia mista. Então, como se vê, senhor presidente, na própria Alemanha, onde nosso governador esteve há pouco tempo atrás, os aeroportos de lá, ou talvez o principal de Frankfurt, não é privado, é de economia mista. Mas ele quer privatizar o Galeão. Então, senhor presidente, como se vê, nós temos verdadeiros exemplos de que o poder público nem sempre é ineficaz no gerenciamento de empresas. Nós temos que acabar com essa máxima de que o poder público não sabe administrar coisa alguma. A Infraero pelo menos sabe, senhor presidente. O Anselmo Góes, em 16 de setembro, no jornal O Globo, ele disse: privado peronou, dizendo que a privatização do Galeão é bem vista pelos passageiros cansados do caos do aeroporto. E aqui eu quero fazer apenas um comentário, nesta fala do Anselmo Góes. Cansados do caos do aeroporto. Eu não sei em que sentido ele se refere a caos do aeroporto, senhor presidente, porque, a bem da verdade, a população, de uma certa forma, a sociedade, a mídia e tantos outros órgãos não sabem de fato quais são os papéis dentro do sistema da aviação civil nacional. A quais responsabilidades compete a Infraero, quais responsabilidades compete a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, a quais responsabilidades compete a Aeronáutica. Mas ele diz, cansados do caos do aeroporto, a privatização do Galeão é bem vista pelos passageiros. Talvez em função da desinformação dessa premissa, em que o caos aéreo foi instalado no Brasil, em que culparam a Infraero por overbooking, em que culparam a Infraero por problemas no Sindacta, em que culparam a Infraero pelos atrasos no voo, sendo que a Infraero administra aeroportos. Talvez a sociedade queira a privatização do Galeão, sim, em função de não saber quais são os verdadeiros responsáveis por seus papéis. Mas, enfim, ele dá um dado interessante, mas é preciso ficar atento, porque nem sempre privatização significa que as coisas vão melhorar. O aeroporto de Lima, no Peru, por exemplo, privatizado, funciona muito mal. Uma equipe da Turisrio, empresa estadual de turismo, esteve lá e prepara um relatório para Sérgio Cabral. Tomara que eles tragam um relatório dentro da verdade do que está acontecendo em Lima, no Peru. Então, senhor presidente, eu trouxe aqui um dado, puxando um gancho dessa fala do Anselmo Góes,
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de juizados especiais cíveis, aqui no nosso Rio de Janeiro. O primeiro é um banco privado. O segundo é a Telemar, que foi privatizada, que antes era a Telerge. Terceiro, a Light, que foi privatizada, que antes era estatal. Quarto, a Ampla, que era a Serge e foi privatizada também. Em quinto lugar, a Vivo S.A., que também privatizada, era a Telerge, que fazia essa parte de telefonia móvel. Então, senhor presidente, no top 5, 4 ex-estatais, ou seja, foram privatizadas e hoje são as mais acionadas nos nossos juizados especiais cíveis. E aqui a gente sempre brinca lá no aeroporto. A estatal Infraero não tem o costume de cobrar entrada em banheiro de seus aeroportos, como ocorre na maioria das rodoviárias. Talvez, senhor presidente, muito provavelmente, se conseguirem essa proeza de privatizar os aeroportos, até para nós irmos ao banheiro deveremos pagar. E sabe o que eu acho interessante nessa história toda, senhor presidente, nobres componentes da mesa, queridos colegas? O que eu acho mais interessante é que o nosso governador é viajante. Acho que ele tomou gostinho do nosso presidente Lula e ele tem viajado, mas em nenhum momento ele soltou uma nota na mídia de que em todos os aeroportos da Europa que ele foi, até para se utilizar carrinho de bagagem, senhor presidente, tem que pagar. Quem não sabe disso pode assistir o filme, aqui não é lobby desse filme, mas pode assistir aquele filme O Terminal com Tom Hanks, que ele inclusive consegue sobreviver às custas de estar pegando os carrinhos dos usuários e devolvendo no lugar para ele ter um dinheirinho de volta que o usuário paga para utilizar o carrinho. Bom, senhor presidente, o AIRJ será responsável pelo Rio não sediar as Olimpíadas de 2016. Gostaríamos de saber o porquê dessa malfadada declaração, pois dirigentes da Infraero apresentaram na última sexta-feira, dia 12/9, no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão, o projeto das obras de revitalização, ampliação e reforma dos 2 terminais de passageiros e do terminal de logística de carga, aos representantes do Comitê Olímpico Brasileiro, ao Ministério do Esporte, Secretaria de Transportes e de outros órgãos lotados no aeroporto, como a Polícia Federal, Receita Federal e a Vigilância Sanitária. O superintendente do Galeão, senhor presidente, que está à sua direita, o senhor Wilson Massa, destacou naquele momento que, independentemente da Copa de 2014 e da possível escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, o aeroporto do Galeão estará pronto para atender com conforto, agilidade e segurança os passageiros e visitantes. E o melhor, senhor presidente, é que está lá no planejamento o término da obra